Ela começou a descontar a sua fúria nos doces. Sempre que ela recebia um bolo de Eloá, ela jogava no lixo imediatamente. Ela passou a semana inteira fazendo isso. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eloá sempre foi uma moça muito gentil e prestativa. Desde criança ela adorava ajudar as pessoas. Seus pais até achavam engraçado. Uma criança tão pequena já com aquele pensamento tão solidário. As outras crianças só queriam saber de brincar e de pedir brinquedos e presentes para os pais, mas Eloá sempre queria dividir o que tinha com os seus amigos. Os pais se lembravam de um dia em que foram passear em um parque, e lá viram uma criança necessitada. Ela estava agachada em um canto, rosto sujo e segurando um potinho com poucas moedas dentro. Eloá então pegou parte do lanche que tinha levado para ela e deu para aquela criança. Quando os pais perguntaram por que ela tinha feito aquilo, Eloá respondeu: eu tenho bastante lanche aqui, e em casa tenho ainda mais, então eu posso dividir com outras pessoas, isso é o justo. Os pais admiravam tanto a filha que sentiam vergonha por uma criança tão pequena estar dando a eles uma lição de moral tão grande. Então, desde aquele dia, eles decidiram que iriam começar a fazer trabalhos voluntários ou fazer doações de alimentos, qualquer coisa que pudesse render a pessoas carentes uma vida um pouco menos sofrida. Eloá adorou a ideia e passou a acompanhar os pais nos momentos em que eles faziam essas boas ações. Porém, a irmã de Eloá, chamada Elizabeth, não tinha essa mesma índole. Desde sempre Elizabeth não gostava de dividir nada com os outros, nem ajudar qualquer pessoa. Até mesmo dos pais ela tinha ciúme e várias vezes ela disse para Eloá que os pais deveriam dar mais atenção para ela e parar de ir fazer tantas doações. Elizabeth dizia: eles são nossos pais, Eloá, tem que dar atenção só para a gente, é só a gente que merece, essas outras pessoas nem são nossos parentes. Eu quero ganhar mais brinquedos, não quero repartir os meus com órfãos. Eloá, sempre muito gentil, tentava fazer a irmã mudar de ideia, e dizia a ela que era bom ajudar os outros, que adorava ganhar brinquedos também, mas que nem mesmo conseguia brincar com todos, então achava justo dividir com aqueles que não tinham nada. Mas Elizabeth continuava batendo o pé, e dizia: eu não me importo com isso, azar delas se elas não têm dinheiro, não tenho culpa se elas não têm pais. Quando ouvia isso, Eloá ficava muito triste. Ela não conseguia entender por que sua irmã agia desse jeito tão sovina. Conforme foram crescendo, a mentalidade de Eloá foi se tornando cada vez mais ampla e mais criativa. Ela ainda adorava ajudar pessoas, mas buscava cada vez mais ajudar mais gente através de ONGs, algumas das quais ela até mesmo tinha criado e reunido voluntários. Ela logo se tornou conhecida no mundo do voluntariado e da caridade, e conseguia dividir bem o seu tempo entre o trabalho remunerado e o trabalho voluntário. Para conseguir deixar tudo em ordem e funcionando corretamente, Eloá deixava em sua parede um cronograma, escrito em um papel cartolina, com tudo o que precisava fazer até o fim da semana. Ela era muito organizada e isso lhe ajudava bastante, permitindo que ela continuasse trabalhando e que mesmo assim passasse muito tempo nas ONGs. Mas Elizabeth seguia o caminho inverso. Tudo o que ela fazia era trabalhar para si mesma, sem nunca pensar em outras pessoas, e agir da forma mais egoísta possível no seu dia a dia. Elizabeth era uma mulher inteligente, tinha trabalhado duro e tinha conseguido um cargo muito bom na empresa em que trabalhava, mas tudo o que ela fazia era visar o lucro e se esquecia de que as pessoas que trabalhavam na empresa tinham uma vida fora dali. Que algumas delas tinham filhos, tinham responsabilidades e tinham os seus próprios problemas, e que nem tudo girava em torno de bater as metas mensais. Todos diziam o quanto Elizabeth era uma chefe detestável. Ela frequentemente fazia reuniões apenas para expor e humilhar os funcionários que não tinham conseguido bater as metas mensais e era conhecida por não se importar se o funcionário precisava sair mais cedo, ou faltar no trabalho, porque o filho tinha ficado doente. Para ela, qualquer deslize resultava em uma demissão. Esse jeito rude rendia a Elizabeth uma vida de solidão. Ninguém gostava de tê-la por perto no trabalho, e consequentemente, ninguém queria tê-la por perto na vida pessoal. A única pessoa que ainda tolerava o comportamento mesquinho de Elizabeth era Eloá. Ela sempre tentava ser compreensiva com a irmã e tentava incluí-la em seu dia a dia, pois sabia que a irmã era muito solitária. Algo que Eloá gostava muito de fazer era cozinhar, e sempre que ia para a cozinha colocar à prova os seus dotes culinários, ela levava Elizabeth junto. Mais do que um momento em que o alimento estava sendo preparado, Eloá sentia que cozinhar era uma terapia para ela, era naquele momento que ela dava asas à sua imaginação, se permitindo criar e se divertir.
Mas, para Elizabeth, cozinhar era um momento sério, no qual era necessário seguir as receitas à risca para que o resultado final fosse alcançado. Para ela não sobrava espaço para a criação, então frequentemente esses momentos que deveriam ser de felicidade, terminavam em discussões entre as irmãs. Se fosse só isso, algumas discussões cotidianas, Eloá até mesmo tentaria deixar para lá e focar apenas em deixar a irmã feliz, mas o comportamento intolerante de Elizabeth ia além disso. Elizabeth não era sociável, pois o seu comportamento espantava todas as pessoas. Mesmo com sua irmã lhe dando a oportunidade de socializar, ela estragava esses momentos fazendo fofocas. Ela tinha o péssimo hábito de falar sobre as pessoas pelas costas, ressaltar seus pontos negativos, enfatizar as falhas, sempre causando mal-estar entre todos. Elizabeth era o tipo de pessoa que, não importava onde estivesse, sempre causava desavenças. Ela fazia isso com seus funcionários, mas fazia isso com sua própria irmã, também. Elizabeth gostava de comentar com as outras pessoas o quanto o jeito meigo e bondoso da irmã era enjoativo. Ela comentava, e ninguém pode ser assim tão bonzinho o tempo todo. Eu olho para ela e vejo muita falsidade, é sério. Ela sempre está querendo ajudar os outros, e sempre está muito feliz. Eu acho que ninguém é tão feliz assim, é o que eu penso. Esse jeito de Elizabeth perdurou até o momento em que a diretoria da empresa enfim percebeu que ela estava mais interessada em ver a derrocada de sua equipe do que as metas batidas. Certo dia, então, Elizabeth foi chamada na sala de seus superiores para uma conversa franca, e sua chefe seguiu perguntando para Elizabeth o que ela achava sobre os seus funcionários, e ela respondeu dizendo que todos eram imprestáveis e que não atendiam às expectativas dela. Sua chefe então perguntou o que ela poderia fazer para motivar mais os funcionários e Elizabeth respondeu dizendo que as pessoas não precisavam de motivações, e sim que já deveriam chegar ao trabalho motivadas e prontas para dar o seu melhor. A diretora então analisou bem Elizabeth e viu nela uma funcionária que apenas estava afundando a empresa, isso porque alguns funcionários tinham se demitido e até mesmo precisado passar por psicólogos após trabalhar com Elizabeth. A reunião terminou, e a chefe de Elizabeth disse que ela estava demitida. Elizabeth ficou arrasada com a demissão, ela tinha se dedicado ao máximo para entregar o seu melhor naquele trabalho, e achava que tinha feito um ótimo trabalho, mas, ao ser demitida, ela tinha se descontrolado. Elizabeth se levantou, apontou o dedo para sua superior e começou a gritar, dizendo que ninguém naquela empresa prestava, que todos ali eram inúteis e que apenas ela era quem fazia um bom trabalho. Elizabeth chegou até a dizer que deveria ocupar o lugar da própria diretora e que ela é quem deveria ser demitida. Ao ouvir tudo isso, a diretora acabou demitindo Elizabeth por justa causa. Ela então acabou perdendo todos os seus direitos, e ficando sem nenhum dinheiro. Quando Eloá soube da demissão da irmã, ela fez questão de ir consolá-la, dizendo que logo ela encontraria um emprego melhor, e que era a empresa quem perdia a demitindo daquela forma. Ela então emprestou dinheiro para a irmã, dizendo que só precisava devolver quando estivesse financeiramente estável. Mas, mesmo sendo muito atenciosa e presente, Eloá sentia que ainda não tinha feito o suficiente por Elizabeth. Como sentiu que Elizabeth estava se distanciando dela, Eloá decidiu que tentaria voltar a ter contato com a irmã com o método mais antigo que conhecia, que era fisgando-a pelo estômago. Eloá então passou a testar diversas receitas em sua cozinha. Ela adorava cozinhar para Elizabeth, e isso não era nenhum grande desafio, e sim um momento prazeroso. E se isso fosse render a ela uma maior proximidade com a sua irmã, melhor ainda. Ela começou a ficar muito cansada, pois estava trabalhando, ainda fazia os seus trabalhos voluntários e dedicava muito tempo no seu hobby que era cozinhar, mas não se importou com isso. Sempre que o cansaço lhe abatia, ela passava um café e adiava o cansaço para outro momento. Eloá acabou descobrindo que era muito boa em fazer bolos. Ela costumava comprar bolos de outras boleiras apenas para confirmar se estava no caminho certo, e se surpreendeu quando percebeu que as suas receitas estavam superando as de várias boleiras renomadas. Ela não falava isso para as pessoas, é claro, mas em seu íntimo ficava feliz por estar fazendo um bom trabalho. Eloá trabalhava com voluntariado, por isso, não tinha muito tempo para sair ou se divertir, então uma coisa que ela gostava de fazer, embora soubesse que não podia bobear, senão se tornaria um vício, era jogar. Ela não ia à casa de apostas clandestinas ou a jogos de azar, mas sim na lotérica e gostava de fazer alguns dos jogos legalizados mesmo. Eloá, na verdade, nunca pensou em ganhar, mas era um momento tão tranquilo quando ela comprava uma cartela e ia para um canto anotar os números em que iria apostar que ela se sentia bem. Ela tinha contato com psicólogos, devido aos trabalhos voluntários que fazia,
e por isso sabia que todos mereciam ter um momento para si mesmos, um tempo em que a mente pudesse ficar longe de quaisquer problemas, e focar em qualquer passatempo simples. Eloá então decidiu que aquele seria o seu momento, ir à lotérica e fazer jogos sem focar em ganhar um grande prêmio, mas sim apenas para ter um tempo para si mesma. Ela ficava mais tranquila depois de fazer os seus jogos e depois que voltava para casa, terminava de fazer seus bolos, e então, começou a levá-los para sua irmã, mas o comportamento de Elizabeth não mudava. Ela parecia sempre irritada e sem paciência para nada. Eloá tentava conversar com ela sobre os mais variados assuntos, tentando achar algo em que elas combinassem, ou que ao menos pudessem conversar e dar algumas risadas, mas a irmã não facilitava. Ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Eloá não gostava muito de pensar dessa forma, mas a cada dia que passava, ficava mais claro quão diferente ela era de Elizabeth. As duas tinham personalidades tão distintas que um observador desconhecido nem mesmo diria que elas eram irmãs. Embora Eloá estivesse dando o seu máximo, ela sentia que, talvez, a distância fosse o remédio para deixar aquela relação mais palatável. Sendo assim, ela continuava levando doces para a irmã, cada vez um bolo mais delicioso do que o outro. Ela tinha se especializado em fazer bolos recheados e cobertos, ia até a casa de Elizabeth levar cada um deles, e aproveitava para perguntar para ela se estava tudo bem. Como a resposta sempre era positiva, Eloá dizia que precisava ir pois estava atrasada para algum compromisso, mesmo que não tivesse nada marcado. Eloá fazia isso pois achava que estava fazendo o melhor para sua irmã. Elizabeth não parecia gostar muito da companhia dela, então ela apenas ia até ela, conversava muito brevemente e voltava para casa. Cada uma tinha o seu espaço, fazendo as coisas que gostava, e talvez esse fosse o segredo para a relação dar certo, era o que Eloá pensava. Eloá então começou a estudar algo que ela já vinha desejando há um bom tempo, em gastronomia. Ela nunca tinha pensado que desejaria estudar algo, mas depois de colocar as mãos na massa, ela não conseguia mais se imaginar fazendo outra coisa. Porém, como sua rotina era muito puxada, ela sabia que teria que parar pelo menos com um voluntariado para começar a estudar. No início, ela não sabia se deveria ou não fazer isso, mas ao conversar com uma das pessoas que participava dos grupos e que sempre tinha sido ajudada por Eloá, ela teve uma lição de vida de onde menos esperava. Ela chegou, certo dia, no centro de acolhimento para pessoas desabrigadas, e enquanto estava arrumando alguns lençóis e lanches que seriam distribuídos naquele dia, uma mulher que já conhecia Eloá há bastante tempo se aproximou dela. Essa mulher estava desabrigada há bastante tempo, tinha 2 filhos e tinha sido abandonada pelo seu marido quando ele soube que um de seus filhos tinha necessidades especiais. Essa mulher se aproximou de Eloá e disse que ela parecia muito pensativa e perguntou se estava tudo bem. Eloá, surpresa, sorriu para a mulher e disse que estava tudo bem sim, só que estava na dúvida sobre começar ou não a estudar. A mulher então perguntou qual era a dúvida, dizendo, por que está com dúvidas, minha querida? O estudo sempre é a solução, então você deve sim ir. Eloá então disse que a questão era que, se ela começasse a estudar, teria menos tempo para dedicar-se ao voluntariado, e não queria largar o trabalho ali, ela queria fazer a diferença. Porém, de forma carinhosa a mulher a olhou e disse, mas você já faz muito a diferença, querida. Olhe em volta. Eloá fez o que a mulher pediu, e enquanto ela olhava as pessoas que estavam sendo abrigadas naquele espaço, a mulher continuou a falar, veja essas famílias, Eloá. Veja esses adultos, e principalmente, essas crianças. Todos tiveram onde dormir, onde se abrigar quando chovia forte e o que comer durante os últimos meses, e isso devido a essa ONG. Sem esse lugar, quantas dessas pessoas estariam desabrigadas, com frio, famintas ou até mesmo perdido as suas vidas? Eu te garanto que várias delas. Mas você, e todas as pessoas que ajudam nessa ONG ajudaram a barrar várias fatalidades, ajudaram a colocar sorrisos nos rostos de várias crianças. As crianças daqui lhe chamam de tia, elas amam você. Eloá, você fez, e faz a diferença na vida de várias pessoas. Já é a hora de você ir investir em você mesma. Vá, faça o seu curso e não se sinta culpada se não conseguir voltar aqui para o trabalho voluntariado tão cedo. Tudo tem seu tempo e eu te garanto que ninguém aqui vai te julgar. Eloá, emocionada, deu um abraço na mulher. Ela nunca tinha pensado daquela forma. Tinha passado tanto tempo com sede em ajudar os outros que nunca tinha parado para admirar o que tinha feito, e permitir a si mesma um pouco de descanso. Mas, aquelas palavras, daquela mulher tão vivida e sábia abriram os seus olhos.
Eloá então conversou com seus colegas de voluntariado e disse que estava pensando em começar o curso de gastronomia e que faria o possível para continuar no voluntariado, mas que talvez precisasse ficar um tempo longe pois não daria conta de tudo. Todos ficaram felizes por Eloá, disseram a ela que ela estava correta, e uma amiga sua enfatizou: você faz certo, Elo. Precisamos mesmo nos capacitar e estarmos prontos para o futuro. Tendo um emprego garantido, futuramente você vai poder ajudar cada vez mais gente. Lembre-se que é preciso estar bem para fazer o bem, faça isso. Aliás, tire um tempo para si mesma, você trabalha bastante e isso pode causar um esgotamento em você. Eu adorei a sua ideia, sei que você vai se sair bem, e de qualquer forma, vamos manter contato. Eloá ficou muito feliz com o incentivo que teve, tanto de seus colegas voluntários, quanto das próprias pessoas que eram ajudadas naquela ONG. Ela então foi para casa muito feliz, passou na lotérica para fazer o seu jogo de praxe, e foi para casa se cadastrar em algum curso que fosse próximo de sua casa e que tivesse valor acessível. Eloá conseguiu começar a estudar na mesma semana. Ela estava empolgada em começar a aprender e também em conhecer novas pessoas, sempre tinha sido uma pessoa muito sociável e adorava fazer novos amigos. Desde o primeiro momento, o novo curso já encantou Eloá. Ela estava aprendendo técnicas para cozinhar alimentos que nunca tinha imaginado, estava inclusive vendo alimentos que nem sequer sabia que existia, era tudo muito divertido. Comprometida, ela não faltava em nenhuma das aulas, e como passou a ficar muito tempo estudando, começou a ter pouco tempo de ir à casa de Elizabeth, que mandava muitas mensagens a ela perguntando por que não ia mais vê-la. Eloá, sempre muito sincera com sua irmã, contou que tinha começado um curso, e que estava indo muito bem, que estava adorando tudo e que por isso não tinha mais tanto tempo livre, e disse isso por telefone. Eloá continuou falando: eu tenho certeza de que você entende que agora que eu estou mais atarefada, não tenho tanto tempo para ir aí todos os dias, mas saiba que vou tentar ir no final de semana, tudo bem? A contragosto, Elizabeth disse que entendia. Eloá então continuou: nossa, irmã, o curso é maravilhoso. Eu estou adorando tudo aqui. Eloá falava com animação, porém, o que Elizabeth disse em resposta é que ela deveria arranjar tempo para ficar com quem realmente importava, e desligou o telefone. Eloá não podia se dar ao luxo de lidar com o comportamento frio da irmã naquele momento, ela tinha que pensar em si mesma, como a mulher da ONG tinha dito, então foi o que ela fez. No curso, Eloá rapidamente fez novas amizades e conseguiu uma melhor amiga, chamada Cíntia. As duas foram conversar sobre uma matéria, mas rapidamente perceberam que tinham muito mais em comum, gostavam dos mesmos filmes, das mesmas séries e até dos mesmos livros, por isso, elas rapidamente se tornaram melhores amigas. Enquanto a vida de Eloá passava por uma guinada, a vida de Elizabeth sofria uma derrocada. Sozinha e falida, mesmo que não gostasse de ficar junto com Eloá, Elizabeth se sentiu chateada ao saber que a irmã tinha se tornado amiga de outra mulher. Ela ficou muito chateada e muito brava. Então tentou, a todo custo, acabar com a amizade de Eloá e Cíntia. Ela primeiro inventou que Cíntia tinha falado mal de Eloá para outras pessoas, mas Eloá foi até Cíntia e perguntou sobre aqueles boatos, e Cíntia negou. Então Cíntia percebeu que quem estava fazendo aquelas intrigas todas era Elizabeth, e alertou Eloá que sua irmã estava tentando afastá-las. Eloá sabia que a irmã podia ter um comportamento difícil, então foi diretamente conversar com ela. Chegando lá, Eloá perguntou para Elizabeth se ela vinha inventando mentiras sobre Cíntia. Elizabeth ficou irritada e disse que não, e que Cíntia é que era uma mentirosa. Eloá disse para a irmã que aquele comportamento não era certo, inventar mentiras, tentar separar amizades era maquiavélico e que ela não deveria fazer aquilo e sim criar suas próprias amizades. Elizabeth, envergonhada e nervosa por ter sido descoberta, a mandou embora. Eloá ficou muito mal com o comportamento da irmã. Isso a deixou tão triste, que ela ficou doente, e acabou ficando de cama, com febre e dores por todo o corpo. Como morava sozinha, e estava se sentindo muito fraca, ela ligou para a irmã, na esperança de que ela pudesse prestar auxílio, ajudá-la com algumas tarefas cotidianas e preparar a refeição, mas Elizabeth não atendeu o telefone. Mesmo quando Eloá mandou uma mensagem dizendo que era urgente, que precisava da irmã, não teve resposta. Quem acabou ajudando Eloá foi Cíntia, que respondeu à amiga de prontidão e foi até a sua casa. Cíntia passou a semana inteira na casa de Eloá, até mesmo dormindo no local para poder ajudar a amiga. Ela acabou identificando que a amiga estava com muita febre e decidiu que iria cuidar dela durante aquela semana, mas, se ela não melhorasse, iria levá-la ao hospital.
3 dias depois, Eloá já estava melhor, conseguiu se levantar e voltou à sua rotina normal, mas o que resultou daquela doença foi uma visão mais abrangente sobre a sua amizade com a Cynthia, e o pior de tudo, sobre a sua irmã Elizabeth, que nem sequer tinha ligado para saber como ela estava. Eloá finalmente percebeu, com tristeza, que não poderia contar com a irmã nem que fosse em um momento de extrema necessidade. Em casa, Elizabeth não tinha movido sequer uma palha para mudar a sua rotina e ir ver como a irmã estava. Ela era do tipo que quando via alguém com tanto talento e disposição, como Eloá e Cynthia, não admirava a pessoa e sim ficava com inveja. Então, ao ouvir a irmã falar que estava estudando, que estava fazendo amigos, e mais do que isso, ao ouvir o tom de voz da irmã e perceber que ela estava feliz, ela sentiu que Eloá não merecia tudo aquilo. Desde pequena, Elizabeth via a irmã sendo a boazinha, admirada e amada por todos e para ela tinha sobrado o cargo de irmã menos admirável, sempre sendo a irmã daquela que era filantropa. Ela se sentia sob a sombra de Eloá desde sempre. E, ao invés de Eloá parar de ser tão boa, ela tinha tentado se aproximar dela, sendo a boazinha novamente, e para Elizabeth, isso era o pior, ela queria ver a irmã ser como ela, ser uma pessoa individualista que só pensava em ganhar dinheiro, e era por isso que, desde a primeira vez que Eloá tinha dado um bolo para ela, Elizabeth tinha jogado fora, sem nem o provar ou cortá-lo. Sempre que Eloá ia à sua casa, Elizabeth sentia-se incomodada. Era como se a simples presença da irmã a diminuísse, e por isso, ela fazia o possível para Eloá ir embora logo, e quando ela soube que Eloá estava precisando de sua ajuda, tudo o que Elizabeth pensou é que a irmã merecia sofrer um pouco, para que sentisse o que ela sentiu durante toda a vida. Sendo assim, ela rejeitou todas as ligações de Eloá, até que as ligações cessaram. Sozinha, ela estava fracassando em todas as coisas que tentava. Elizabeth não tinha concentração para ter algum passatempo. Sempre que tentava iniciar um hobby, como colecionar folhas, ou plantar e regar as plantas da casa, ela acabava deixando todas secarem. Era como se tudo que Elizabeth tocasse, perdesse o brilho. Ela também não conseguiu ter sucesso em sua recolocação no mercado, ela tinha se candidatado a várias vagas, mas não tinha conseguido nenhuma delas. Sempre que encontrava uma vaga que ela conseguiria exercer com tranquilidade, pois tinha anos de experiência, ela acabava sendo rejeitada. Como recebeu várias respostas negativas de suas entrevistas, ela acabou questionando os entrevistadores, perguntando o que estava acontecendo. Alguns se recusavam a falar, sempre enfatizando que as análises eram internas. Entretanto, um dos homens abriu o jogo e explicou a Elizabeth o que estava acontecendo. Ele disse a Elizabeth que ela sempre passava na primeira etapa da entrevista, que englobava as experiências e a capacidade de exercer com maestria a vaga. Porém, quando ia para as etapas de desenvoltura no meio social, de capacidade de socialização e de boa convivência, Elizabeth sempre era recusada devido ao seu terrível histórico. Isso porque, como tinha sido dispensada por uma importante empresa recentemente, todas as empresas que cogitaram contratá-la perguntavam o motivo da demissão. Isso era inevitável para a segurança da própria companhia. E quando os motivos eram expostos, ninguém queria arriscar ter uma funcionária como ela. Elizabeth estava queimada. Eram muitas falhas suas que tinham sido expostas no mercado, e não somente pela empresa na qual tinha trabalhado, assim como por ex-funcionários, que tinham trabalhado e sido demitidos pela própria Elizabeth, e que faziam questão de expor o quão problemática ela era. Elizabeth, frustrada, queria que a irmã também se sentisse miserável. E ela queria muito que Eloá fosse até a sua casa para que ela fizesse comentários maldosos sobre o seu curso e sobre o seu voluntariado, mas isso nunca aconteceu. Desesperada, Elizabeth cruzou a linha do bom senso e decidiu que não iria mais esconder a raiva que sentia da irmã. Ela então começou a mandar mensagens raivosas para Eloá, mas nunca tinha resposta. Tudo que Elizabeth ganhava eram os famosos bolos da irmã, que passaram a ser entregues para ela por meio de um motoboy. Elizabeth estava tão frustrada, por todo dia ter respostas negativas das entrevistas e pelo dinheiro que tinha pegado emprestado com Eloá estar acabando, que ela começou a se desfazer dos bolos que ganhava de Eloá. Assim que os recebia ela jogava no lixo imediatamente. Ela passou a semana inteira fazendo isso. E, no fim da semana, ela disse para o motoboy avisar a remetente que ela não queria mais receber os doces. O motoboy então explicou que aquele era o último bolo, e quem o tinha contratado havia sido uma moça que tinha viajado, mas que antes ela tinha dado instruções específicas a ele, pedindo que ele entregasse o bolo apenas para Elizabeth e que não deixasse com nenhuma outra pessoa. Elizabeth, confusa, não entendeu para onde Eloá poderia ter ido. Mesmo assim, jogou aquele último bolo no lixo, como tinha feito com os outros 6.
Porém, após um mês sem ter notícias da irmã, Elizabeth resolveu telefonar. Ela queria saber o que estava acontecendo com Eloá, e também queria saber se a irmã poderia emprestar mais dinheiro a ela, mas Eloá não atendeu. Durante todo o dia, Elizabeth tentou ligar para Eloá, tentou saber o que estava acontecendo na vida da irmã, mas não era atendida. Então, o que antes era curiosidade, se transformou em preocupação. Ela já estava pensando em chamar a polícia e noticiar que sua irmã tinha sumido, pois ela imaginava que se Eloá tivesse sumido, ela não teria mais a quem pedir ajuda financeira. Porém, Elizabeth sabia que a polícia iria perguntar quando ela tinha visto Eloá pela última vez, e ela teria que dizer que não via a irmã há mais de um mês, e que tinha até se recusado a ajudá-la quando ela adoeceu. Teria que expor a irmã irresponsável e pouco confiável que era. Enquanto Elizabeth pensava no que poderia fazer para driblar aquela situação e tirar vantagem, ela teve uma surpresa que lhe roubou o ar. Em uma tarde comum, enquanto estava lendo mais respostas negativas das entrevistas das quais tinha participado, Elizabeth recebeu uma mensagem que mudou tudo. Era de Eloá. A mensagem dizia: Oi, irmã, desculpe não ter mandado mensagem antes, estava sem sinal aqui na ilha. O lugar aqui é lindo, de verdade, eu recomendo que você venha também, pois agora você tem grana. Bom, se for vir, me avisa. Desculpe ter te enviado o dinheiro desse modo, é que eu queria fazer do jeito mais discreto possível, então contratei um motoboy de confiança, a Cíntia que me recomendou, e usei a criatividade. Ele, é claro, também ganhou uma boa graninha pelo trabalho discreto. Aliás, a Cíntia veio comigo, e também está adorando a ilha. Bom, espero notícias suas. Aproveite a grana, te amo. Ao terminar de ler a mensagem, Elizabeth ficou atordoada. Confusa, ela fez uma pesquisa na internet com o nome Eloá e achou uma matéria elucidativa, que dizia: o primeiro nome da ganhadora do prêmio máximo da loteria foi divulgado, não iremos divulgar o seu sobrenome por segurança, mas é sabido que ela já está aproveitando o seu prêmio, fazendo doações, ajudando várias pessoas, em especial uma mãe solo de 2 filhos, e claro, viajando bastante. Também soubemos que ela dividiu o seu prêmio com sua irmã, enviando o dinheiro de uma forma inusitada. Realmente, é uma ganhadora que mereceu o grande prêmio. Esta é Eloá. Elizabeth correu até o lado de fora, e viu que o lixo, da semana inteira, tinha sido levado pelos coletores. Aos poucos ela foi se ajoelhando, se sentindo a pessoa mais burra do planeta. Ela tinha jogado centenas, talvez milhares de reais no lixo. Enquanto ela se sentia estúpida, enfim entendeu que tudo o que tinha causado aos outros, tinha voltado para ela mesma. No fundo de seu coração, ela só conseguiu desejar que sua irmã estivesse aproveitando o dinheiro que ela merecia, e que um dia perdoasse pelos seus erros. Você acha que Elizabeth merece perdão? E quanto a Eloá, você acha que ela agiu corretamente? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo, e este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.